Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Cláudio Caverna e hoje eu trouxe aqui uma bateria de exercícios sobre a parte histórica, geográfica, econômica, populacional, curiosidades, a parte natural, né, do estado de Goiás. Então, ó, eu que fiz as questões, são inéditas, hein? Vamos lá? Primeiro, o pontapé da história de Goiás se deu com a chegada de bandeirantes, vindos de São Paulo em busca de ouro, no final do século XVII e início do século XVIII. Esses bandeirantes vieram para o estado de Goiás, não existiu o estado de Goiás, era a capitania do estado de São Paulo, né? Ela pertencia a São Paulo, depois ela foi desmembrada. Mas assim, o primeiro bandeirante realmente que chama atenção aí é o Bartolomeu Bueno da Silva e seu filho. Né? Logo depois vieram outros. Tem até aquela história de que ele chegou na beira do rio e falou que estava pegando fogo no rio. Na verdade, ele botou fogo no álcool, né? E os índios pensaram que ele estava incendiando o rio, e aí, segundo as lendas, ele conseguiu dominar a situação. Então, enfim, a história dele, o Bartolomeu Bueno da Silva, e do seu filho, que mais tarde o filho dele, inclusive, fundaria a capital do estado de Goiás, que é a cidade de Goiás, ok? A chamada Goiás Velho. O contato entre os nativos indígenas, negros e bandeirantes, que são os três grupos que deram origem à população daí, né? Foi feito o fator decisivo para a formação da cultura do estado, deixando como legado as principais cidades históricas, como Corumbá de Goiás, Pirinópolis e a cidade de Goiás, tá? Antiga Vila Boa e primeira capital do estado, né? Do caso do Goiás. O nome do estado tem origem na denominação da tribo indígena Guaiás, tá? Que, por corruptela, se tornou Goiás. Vem do termo tupi, Guaiá, que quer dizer indivíduo igual, gente semelhante da mesma raça. Olha só, a cidade de Goiás, ou Goiás Velho, ela foi até a década de 30 a capital do estado de Goiás, né? Aí, em 37 foi a transferência definitiva para Goiânia, mas que o Pedro Ludovico, tinha uma amizade com o Getúlio, e para ele queria tirar o Getúlio queria tirar o poder dos caiados, né, que existiam, um adversário político. Os caiados eram praticamente as pessoas que mandavam na cidade de Goiás. Então, quando ele cria Goiânia, ele tira o poder da mão deles, e ele passa para Pedro Ludovico, e automaticamente era seu aliado, né? Essa daí. A outra coisa é que ele coloca nesse texto aqui, ó, é que o termo tupi-guaiá, eu já vi uma prova onde ele falava de tudo isso, aí depois ele citava, aí não sei o que, tá lá, o termo tupi-guaiá, que quer dizer, naquela questão, você tinha que dizer o que significava guaiá. E você agora tá vendo aqui, guaiá é indivíduo igual, gente semelhante da mesma raça. Muito bem. Na sequência, ele coloca assim: de acordo com a história, Bartolomeu Bueno da Silva, que é um dos bandeirantes aí, no caso aí, o Bartolomeu Bueno da Silva, ele e o filho dele, eles ficaram famosos. E dessa forma toda, eles tinham até um apelido, tá? Que significa Diabo Velho, né? Então, quem era esse bandeirante? Será que era a letra A, o Raposo, a B, o Anhanguera, a C, Fernão Dias, ou D, Babagato? Bom, você já deve estar pensando assim, deve ser a letra B, porque lá em Goiânia, inclusive, a principal via da cidade, a espinha dorsal, é a Avenida Anhanguera. Tá lembrado? É isso aí. Não é o Raposo Tavares, que ele está mais ligado para São Paulo, né? Muito menos Fernão Dias. Fernão Dias também é o nome até de rodovia, e Borba Gato. Então é letra B de Bartolomeu, B de bacana, ok? Então B de bola. Vamos ver a 2. A economia de Goiás, dessa quarta maior do Brasil em 2021, nós estamos em 2026, né? Não mudou muita coisa não. Destacando-se na produção de soja, milho, sorgo, que é líder nacional,
e pecuária, que é a característica, né? Já viu aí qual é a cara do Estado. Bom, com o PIB, que é o Produto Interno Bruto, em forte expansão, superando a média nacional, ó, você vê, maior do que a média nacional, tá? Que é 4,1% de crescimento acumulado até 2023, tá? Nós não temos os dados agora de 2026, que eles devem estar saindo aí. O Estado consolida-se como um polo logístico e agroindustrial do Centro-Oeste. Bom, então já está dada a cara. Pelo texto, podemos definir que a economia de Goiás é movida pelo A. Indústria de alimentos, com forte destaque para a soja, sojo, milho e pecuária, e a indústria secundária em geral. Cara, indústria secundária? Indústria não é característica. E secundária é a indústria, mas o setor secundário não é só a indústria, não é construção civil também. Então, tem muito de indústria de alimento e tal, mas não é essa não. A B, comércio informal do agronegócio e produtos voltados a esse setor. Parece certo, mas tá errado, porque ele tá falando aqui, ó, comércio informal. Cara, informal é que não é formal. O trabalhador é contratado, mas não tem carteira assinada, por exemplo. Então, quando ele assina a carteira, ele passa a ser formal. Quando ele trabalha só de gato ali, quebrando um galho, ele é o trabalhador que está fazendo um bico, né? Informal. E o agronegócio ser informal, sem a menor chance, né? C. Insumos voltados à agropecuária, sim. Indústria alimentícia, beleza. Extrativismo vegetal, uma coisa grande dentro do Estado. E a forte polo de modas e administração pública. Olha, essa daqui já está melhorzinha. Vamos ver a outra. Ao agronegócio voltado a insumos como soja, milho e sorgo, com destaque também a pecuária de ovinos. É a letra D. Porque, olha assim, insumos voltados a agropecuária, indústria alimentícia. Olha, você até tem indústria alimentícia com esses insumos aí, beleza. Agora, extrativismo vegetal não é a principal característica, até tem, mas não é. Quem tem muito extrativismo vegetal é a Amazônia. E o forte polo de modas é a administração pública. A administração pública que tem força aqui é o Distrito Federal. Então não é C não, é letra D, tá ok? Então essa daí, letra D de Deus, D de dado. Vamos ver a 3. Aqui tá o seguinte, eu tenho que dar uma olhadinha aqui. Na década de 1930, com a transferência da capital do estado para Goiânia, né, a cidade de Goiás para Goiânia, projetada e localizada mais a sudoeste da região, a atmosfera bucólica de Goiás foi preservada, as ruas de pedra, as pontes sobre o Rio Vermelho, as casas em maioria térreas, as igrejas simples. E emoldurando esse cenário, os morros com vegetação nativa e o perfil da Serra Dourada. Manteve o equilíbrio entre o patrimônio cultural e natural, testemunho do binômio homem cerrado em sua correta acepção. Tá? Então, assim, o texto está falando que na década de 30, para ser mais exato, né, 1937 foi a transferência para Goiânia, se transferiu a sede do poder, então, de Goiás Velho, no caso aqui, cidade de Goiânia, aliás, a cidade de Goiás para a cidade de Goiânia, tá? Então, assim, ele pergunta, quando ocorreu essa transferência? Bom, essa transferência não é em 1930, que está começando aí a ditadura, né? 1932, ainda está vivendo ela. Ela, na verdade, é de 1937. E 30 não tem nada a ver. Então,
A resposta é a letra C, 1937, quando ocorreu a transferência para Goiânia, ok? Isso é uma questãozinha tranquila. Vamos ver a outra. 4. Goiás, situada no Planalto Central, Centro-Oeste, é o 7º maior estado brasileiro, caracterizado pelo clima tropical semiúmido ou tropical típico, tanto faz, com chuvas no verão e seca no inverno. Chove no verão, no fim do ano, e seca no meio do ano, certo? E predomínio do bioma do Cerrado, é característica do Centro-Oeste. Seu relevo é formado por planaltos, né? Planaltos, tem muitos planaltos, chapadas e chapadões, e vales de secadas, geralmente. Com destaque para a Chapada dos Veadeiros, o ponto mais alto, né? E o ponto mais alto, o Pico do Pouso Alto, 1.784 metros acima do nível do mar, abrigando bacias do rio Tocantins, Araguaia e Paraíba, ou seja, um divisor d'água, né? Bom, pelo texto podemos perceber que o estado de Goiás é, pelo texto, vamos ver, A, o importante divisor de água do país. Eu já acabei que eu dei um spoiler, é isso aí. Ele é um importante divisor de águas do país. Beleza. Vamos ver as outras, né? A B. Um importante representante da vegetação xeromórfica do Cerrado. Cara, a vegetação xeromórfica é a caatinga. E ela fica no Nordeste. Até tem alguns vegetais xeromórficos do Cerrado, mas são poucos, muito poucos. Então, não é a letra B. Xeromórfico significa adaptado ao seco, né? Xeromorfismo, tem a forma adaptada ao seco. Os daqui não são xeromórficos, eles são tropófilos, né? Adaptados ao clima tropical. Não é letra B. Letra C. Distribuidor do equilíbrio térmico, sendo dispersor de inúmeras massas de ar úmidas durante todo o ano. Olha só, ele não é distribuidor do equilíbrio térmico, boas massas, muitas dessas massas de ar passam pelo Centro-Oeste, o estado de Goiás. Ele até dispersa, mas não é distribuidor do equilíbrio térmico, não. E outra coisa, ele não é dispersor de massa de ar úmidas durante todo o ano. Você tem até uma massa de ar úmida, que é a massa tropical atlântica, que passa por aqui, tá? Por essa região. E a massa equatorial continental, que passa por aqui também. Essas são massas que trazem uma certa umidade. Mas assim, no verão essas massas predominam. Agora no inverno predomina o quê? Você tem aqui a predominância de outras massas, entre elas a massa polar atlântica, tá? E diminuição drasticamente dessa corrente de umidade, né? Então, não tem essa umidade aí durante o ano todo, não. Então, na letra C, tá errado. Letra D. Um relevo formado por formações recentes, de planícies, solo ricos e voltado à vocação agropecuária. O estado tem vocação agropecuária, agora, em forma nenhuma, ele tem formação recente nova, tá? As formações não são recentes, elas são antigas, são planaltos, o próprio texto já fala, né? Planaltos com chapadas, vales de secados e tal, isso aí é muito antigo. Então não é novo. E outra coisa, o solo não é rico, não. O solo é latossolo, é um solo ácido. pH aí de 4,5, 5, por aí. Tem que ser corrigido através de um sistema chamado calagem. Então, sem a menor chance. A resposta aí, então, é letra, deixa eu ver. Importante, letra A. É um importante divisor de águas do país. Aí sim, é um importante divisor. A bacia Tocantins, Araguaia para o norte, a do São Francisco para o que seria o leste, e caminhando para o sul, basicamente, você tem aí a bacia Platina, ou bacia Paranaica, né, do Paraná, ok? Então, letra A. Vamos ver a próxima. 5.
Goiás é um estado brasileiro situado na região centro-oeste, conhecido por ser o coração do Brasil. Legal. Aí ele fala, devido à sua posição geográfica e estratégica, que influenciou a instalação de Brasília. Bacana, isso é verdade. Primeiro veio Goiás, né? Depois você cria dentro de Goiás o Distrito Federal. Em 88 divide o Goiás em Tocantins e Goiás, mas aí já tinha também o Distrito Federal. Tá certinho. É um estado com forte vocação agropecuária, clima tropical e rica biodiversidade do Cerrado. Isso já sabemos. Então, aqui estão os aspectos básicos sobre o estado de Goiás. Exceto, aqui ele quer que... Tem 4 itens, ele quer que você elimine aquele que está errado. E, às vezes aparecem questões assim. Vamos ver? Vamos ver se a primeira está certa. O A, o B, o C e o D, como é que estão elas aí? A. Então aqui estão os aspectos básicos sobre o estado de Goiás. Centro-oeste brasileiro, sim. Fazendo fronteira com Tocantins, sim. Bahia, sim. Minas, sim. Mato Grosso do Sul e Mato Grosso. Além de envolver o DF. Certinho. Então tá certo. Né? Não é a letra A. A letra B. Forte religiosidade, sim. Como a festa do Divino Pai Eterno em Trindade. Muito famosa essa festa, né? Uma festa bem badalada. Tradições sertanejas, né? Modão, ou mesmo o sertanejo universitário, folclore, né? Por exemplo, cavalhadas, lá em Pirinópolis é muito comum, e culinária típica, né? Quem vai a Goiás vê piqui, empadão goiano, pamonha, tanta coisa gostosa que tem na cidade, né? No estado. Você encontra no estado de Goiás uma riqueza muito grande, né? Nessa parte aí. Raízes do século XVIII, com as bandeiras em busca de ouro, com a cidade de Goiás, antiga capital, né, que em 37 é transferida para Goiânia, e patrimônio histórico pelo IFAM. Tá certinho, né? Realmente começou com as bandeiras, já vimos isso em outra questão, e tá aí. Letra B tá certa. A letra C, destaque para o ecoturismo, Chapada das Veadeiras, Parque Nacional das Emas e águas termais em Caldas Novas. Sim, esses são grandes destaques, né? Então é a letra D. Vamos ver se é mesmo. Goiás possui um brasão composto por faixas orientais verde e amarela, com um retângulo azul no canto superior esquerdo, contendo 5 estrelas representadas no Cruzeiro do Sul, ao passo que a bandeira representa a fertilidade agrícola, ramos de milho, café, etc., e ouro, com um coração no centro, simbolizando a posição central do estado. Parece que está certo, mas está errado, porque é o inverso, né? Na verdade, Goiás possui um brasão? Não, possui uma bandeira, composta por faixas horizontais. Você tem faixa horizontal verde e amarelo, né? Com um retângulo azul, aí você tem esse retângulo azul, no canto superior esquerdo, bem no cantinho, com as 5 estrelas do Cruzeiro do Sul, né? Representado, e ao passo que a bandeira não, no passo que o brasão, aí já vem, o brasão representa a fertilidade, certíssimo, né? A fertilidade do solo agrícola, ramos de milho, café, etc., os 2 ramos, né? O milho e café, e o ouro, que já foi uma das riquezas do estado, com o coração no centro, que é o amor pela região, né? Simbolizando a posição central, né? O amor, o centro, a parte do nosso país. Então, é o contrário. Então, é letra D de Deus. Bom, com isso, termina aqui essa sequência de questões sobre o estado de Goiás. Espero que tenham gostado e tenham aprendido. Meu nome é Kleber Caverna. E Focom. Bye, bye.